O erro já tinha acontecido quando eu cheguei, mas ninguém usava essa palavra. Eles diziam divergência, inconsistência, ajuste de registro. O túmulo ainda estava fechado, a terra intacta, mas o papel na minha mão afirmava com convicção que ali embaixo havia alguém que não deveria estar ali. E o mais estranho é que ninguém parecia com pressa de conferir. O encarregado mandou eu esperar ao lado da cova, perto demais para fingir que aquilo não tinha a ver comigo. Enquanto isso, ele discutia datas com alguém ao telefone, como se estivesse resolvendo uma entrega atrasada. Eu olhava para o chão e pensava que, se o sistema estivesse certo, em poucas horas aquele túmulo seria aberto. Se o sistema estivesse errado, bem, ninguém ali parecia disposto a descobrir. Naquele momento, eu ainda achava que o problema era só um papel preenchido errado. Algo que se resolveria com uma ligação, uma assinatura nova, talvez uma correção no sistema. Eu não tinha visto nada demais ainda. Só números que não batiam e gente que parecia acostumada com isso. O cemitério funcionava como qualquer repartição pública. Filas curtas, funcionários cansados, frases prontas. Ali, a morte não era um evento, era um fluxo. Entrava num formulário, saía em outro. E quando alguma coisa dava errado no meio, o erro também virava parte do processo. Antes de seguir, me diz de onde você está ouvindo isso agora. E se ainda não for inscrito no canal, se inscreve. Porque o que começou como um desencontro de registros acabou me colocando diante de uma situação que ninguém ali queria corrigir. Só registrar que aconteceu. Eu não trabalho para o cemitério. Nunca trabalhei. Fui chamado como prestador de serviço desses que aparecem quando alguém precisa resolver algo rápido e sem fazer muitas perguntas. O pedido dizia apenas acompanhar procedimento de exumação. Nada mais. Nenhum alerta, nenhuma observação. Só um horário, um número de protocolo e o nome de quem eu deveria procurar na administração. Cheguei cedo demais. O cemitério ainda estava acordando, aquele horário em que os corredores ficam vazios, mas nunca silenciosos de verdade. Sempre tem alguém varrendo, alguém rezando baixo, alguém parado tempo demais olhando para um túmulo específico. Quando falei meu nome no balcão, a funcionária demorou mais do que o normal para me responder. Digitou, apagou, digitou de novo. Depois, pediu meu documento, mesmo eu já tendo enviado tudo por e-mail. Ela imprimiu um papel e franziu a testa antes de me entregar. Disse que eu deveria aguardar porque houve uma pequena divergência. Falou isso com um tom ensaiado, como quem repete a mesma frase todo dia. Perguntei divergência de quê? Ela respondeu que não sabia, só que o sistema indicava uma exumação naquele lote, mas os registros físicos contavam outra história. Foi aí que percebi que ninguém ali parecia surpreso. Não havia correria, nem telefonemas urgentes, nem ninguém dizendo que aquilo era grave. Era só mais um problema administrativo sendo empurrado de uma mesa para outra. Me pediram para esperar perto do túmulo enquanto resolviam internamente. É protocolo, disseram. Demoraram quase 1 hora para alguém da administração aparecer. Não foi um superior, nem alguém que parecesse no controle. Era um homem de camisa social amarrotada, crachá, virado ao contrário, que já começou a conversa pedindo desculpa pelo atraso antes mesmo de ouvir o motivo. Pegou meus papéis, comparou com os dele e ficou tempo demais em silêncio, como se estivesse esperando que os números se corrigissem sozinhos. Ele disse que aquele túmulo constava como disponível para exumação no sistema central, mas que o livro físico do setor indicava outra ocupação. Falou isso sem mudar o tom de voz, como se estivesse explicando um atraso de inventário. Quando perguntei qual dos dois estava certo, ele respondeu que isso ainda precisava ser validado. Validado por quem, eu quis saber. Ele não respondeu. Enquanto isso, 2 funcionários começaram a preparar o local. Não abriram o túmulo, mas já isolavam a área, posicionavam ferramentas, conversavam entre si como se o procedimento fosse acontecer de qualquer jeito.
Eu perguntei se não era melhor esperar a confirmação. Um deles riu baixo e disse que confirmação ali sempre vinha depois. Foi nesse momento que entendi que a decisão já tinha sido tomada, mesmo sem ninguém admitir. Se o sistema mandava abrir, o túmulo seria aberto. Se desse errado, o erro ganharia outro nome, outro protocolo, outra assinatura. E eu estava ali, parado no meio disso tudo, percebendo tarde demais que minha presença não era para impedir nada. Era só para acompanhar. Quando finalmente autorizaram a abertura, não houve anúncio formal, nem contagem regressiva. Um dos funcionários só avisou que ia começar, como quem diz que vai fechar um portão. O som da primeira pá quebrando a terra foi seco, comum demais. Ninguém fez silêncio. Um rádio continuava ligado em algum lugar próximo, tocando uma música que não combinava com nada daquilo. A cada camada retirada, eu esperava alguém mandar parar. Não por respeito, mas por lógica. Mas a lógica ali obedecia outra hierarquia. O administrador observava à distância, falando ao telefone, descrevendo o andamento como se estivesse lendo um relatório em tempo real. Sim, já iniciaram. Não, ainda não confirmamos, mas estamos seguindo. Quando a tampa apareceu, um dos homens limpou a placa com a mão enluvada e leu o nome em voz alta. Era o mesmo da placa externa, não o do meu papel. Ele me olhou rápido, como se esperasse que eu corrigisse. Eu não disse nada. O administrador desligou o telefone e se aproximou só o suficiente para ver, não para tocar. Foi ali que alguém sugeriu abrir mesmo assim. Já estamos aqui, disseram. Depois a gente resolve. Ninguém explicou o que significava resolver, e de alguma forma essa frase foi aceita por todos, porque naquele ponto parar significaria assumir que algo estava errado, e continuar era só seguir o fluxo, mesmo que ele estivesse levando a gente exatamente para onde não devia. A tampa foi removida com mais cuidado do que eu esperava. Não por respeito, mas porque alguém comentou que aquele caixão parecia mais novo do que deveria. Quando a madeira apareceu inteira, sem sinais de decomposição externa, houve um silêncio breve. Não constrangido, só calculado. Um dos homens comentou que o sepultamento registrado no sistema tinha mais de 8 anos. Aquilo ali não tinha 8 anos. Quando abriram, ninguém deu um passo para trás. O corpo estava em estado incompatível com o tempo declarado nos papéis. Conservação diferente, vestimenta recente demais, identificação improvisada. Um dos funcionários murmurou que aquilo não batia. O administrador pediu para não tirar conclusões precipitadas. Disse que essas coisas variam. Variam quanto? Ninguém respondeu. Pediram para conferir novamente os registros. Trouxeram outro livro, outro formulário, outro número de protocolo. Cada novo documento parecia corrigir o anterior e, ao mesmo tempo, contradizê-lo. O nome do corpo não constava como exumável. Constava como recém-sepultado. Em outro setor, em outra quadra, em outro lote. Foi ali que alguém disse, quase como um favor, que aquilo precisava ficar entre nós, até entenderem melhor. Não como ameaça, como procedimento. O corpo foi fechado de novo. O túmulo ficou aberto. E eu percebi que o problema tinha passado de erro administrativo para algo mais sério. Não era mais sobre abrir o túmulo errado, era sobre ter encontrado alguém que ninguém estava procurando e que oficialmente talvez nem devesse existir ali. A solução apresentada não veio de um superior, nem por escrito. Veio como uma orientação informal, passada de boca em boca, até chegar em mim como se fosse óbvia. Disseram que o mais sensato seria concluir a exumação conforme o sistema indicava e ajustar os registros depois. O corpo encontrado seria tratado como um deslocamento temporário. Ninguém explicou temporário até quando. Trouxeram um carrinho metálico e um saco novo, ainda lacrado. O administrador evitava usar nomes. Falava em material, conteúdo, volume. Perguntei se havia autorização formal para remover aquele corpo.
Ele respondeu que a autorização existia em nível superior, mas que não precisava estar ali naquele momento. O importante era não criar mais inconsistências. Enquanto preparavam a remoção, um dos funcionários comentou que já tinha visto coisa parecida antes, que quando dava esse tipo de erro, o sistema sempre acabava vencendo. Não porque estava certo, mas porque era o único que deixava rastro. Pessoas podiam reclamar. Papel carimbado, não. Quando o corpo foi colocado no carrinho, percebi um detalhe que ninguém comentou. Havia uma etiqueta recente presa à roupa, com um número que não correspondia a nenhum dos protocolos que eu tinha visto. Aquilo significava que alguém tinha passado por ali depois do sepultamento oficial. Alguém que registrou, alguém que sabia. E mesmo assim, a ordem era seguir em frente, como se aquela pessoa nunca tivesse sido enterrada naquele lugar. O problema não terminou quando aquele corpo saiu dali. Pelo contrário, assim que o carrinho foi levado, outro funcionário voltou com uma prancheta e pediu para conferir mais 2 lotes próximos. Disse que, por precaução, precisavam validar o entorno. A palavra soou técnica, mas o pedido era simples demais para não assustar. Abrir outros túmulos só para conferir. No primeiro, encontraram restos compatíveis com o registro. Ninguém comentou, como se aquilo fosse apenas o mínimo esperado. No segundo, a identificação estava incompleta. Faltava a plaqueta interna, aquela que deveria acompanhar o corpo desde o sepultamento. Um dos homens disse que isso já tinha acontecido antes, que às vezes a plaqueta se soltava. Eu pensei que era curioso, como sempre havia uma explicação pronta. Quando cruzaram os dados, perceberam que aquele corpo sem identificação constava como transferido meses antes para um ossuário coletivo. No papel, ele não estava mais ali. Na prática, nunca tinha saído. O administrador respirou fundo e disse que isso complicava um pouco mais. Mas não é inédito, completou rápido demais. Foi nesse momento que entendi a dimensão real do que estava acontecendo. Não era um túmulo errado, era um sistema inteiro operando com erros acumulados, corrigindo um com o outro, enterrando inconsistências sob novas camadas de protocolo. E quanto mais fundo a gente ia, menos interesse havia em saber onde tudo tinha começado. A ordem veio no fim da tarde, quando já não havia quase ninguém circulando pelo cemitério. Não foi anunciada nem registrada ali. O administrador só me chamou de lado e falou num tom baixo, como se estivesse me fazendo um favor. Disse que, para evitar novos conflitos de registro, aquele corpo precisava perder vínculo. Foi a expressão exata que ele usou. Isso significava retirar qualquer identificação restante e encaminhar os restos como se fossem de origem indeterminada. Um procedimento reservado, segundo ele, para casos antigos, sem família, sem contestação possível. Eu perguntei se alguém tinha autorizado aquilo formalmente. Ele respondeu que, se esperassem autorização, criariam um problema que ninguém ia querer assinar depois. Vi quando arrancaram a etiqueta da roupa. Não jogaram fora. Guardaram num envelope pardo, sem nome, só com data. Um dos funcionários comentou que aquele envelope provavelmente nunca seria aberto, que servia mais para constar que algo foi guardado do que para ser consultado. Aquilo me deu mais medo do que o corpo em si. Quando o carrinho seguiu em direção ao setor de descarte administrativo, eu percebi que não estava mais acompanhando uma exumação. Eu estava assistindo ao apagamento de alguém. Não por maldade direta, mas por conveniência. E o pior era saber que, a partir daquele momento, qualquer pergunta futura encontraria a mesma resposta. Não consta. No dia seguinte, o túmulo já estava fechado de novo. Terra nivelada, placa recolocada, flores antigas reposicionadas como se nada tivesse sido mexido. Quem passasse ali não teria motivo nenhum para suspeitar. Nos registros, a exumação constava como realizada com sucesso, sem observações, sem ocorrências, um procedimento limpo. Eu tentei acessar o protocolo dias depois.
O número que eu tinha simplesmente não existia mais no sistema. Quando perguntei na administração, me disseram que devia ter sido consolidado em outro processo. Outro número. Outra pasta. Ninguém soube dizer qual. Era como se aquele dia tivesse sido absorvido por algo maior e mais organizado. O esquecimento administrativo. Às vezes eu penso naquela etiqueta arrancada e guardada no envelope. Em onde ela foi parar? Se alguém algum dia abriu aquilo e tentou ligar os pontos? Ou se foi destruída junto com outros papéis que já não serviam mais? O que sei é que existe alguém enterrado naquele cemitério sem lugar oficial, sem nome certo e sem ninguém procurando. Desde então, sempre que escuto alguém dizer que o pior medo é o que vem depois da morte, eu discordo. O que mais me assustou foi ver como é fácil desaparecer dentro do sistema, com tudo funcionando normalmente. Se você quiser se aprofundar nesse tipo de terror, o psicológico, o burocrático, o real, eu deixei na descrição a indicação de um livro que explora exatamente esse tipo de medo. O link está ali.